Prepare-se para testemunhar um momento que parece saído de um roteiro cinematográfico do basquete. Uma jogada inesperada, um duelo improvável e um jovem brasileiro que decidiu desafiar um dos maiores jogadores da história da NBA. Como um talento que ainda está construindo sua trajetória na liga conseguiu protagonizar um lance tão impactante que deixou Kevin Durant, um bicampeão da NBA e uma das maiores estrelas do basquete mundial, literalmente no chão? Mais do que uma jogada bonita, o que aconteceu naquele momento foi um símbolo. Um sinal claro de que algo novo está surgindo dentro da NBA. Estamos falando de Gui Santos. Um jogador que chegou à liga como uma aposta de desenvolvimento, escolhido no draft sem grande alarde, mas que hoje começa a escrever sua própria narrativa dentro de uma das franquias mais vitoriosas do basquete moderno, o Golden State Warriors. E tudo isso aconteceu em um palco cheio de história. A partida contra o Houston Rockets não foi apenas mais um jogo da temporada regular. Foi um encontro entre passado, presente e futuro da NBA. De um lado, uma franquia que carrega décadas de tradição e já teve lendas como Hakeem Olajuwon, Yao Ming e James Harden. Do outro, um time que construiu uma dinastia recente liderada por Stephen Curry. E no meio desse cenário, surge um brasileiro que começa a ganhar protagonismo. Mas para entender o verdadeiro peso daquele momento, o drible que derrubou Kevin Durant, precisamos olhar além da jogada. Precisamos olhar para o contexto, para o lugar, para um momento da carreira de Gui Santos e para o futuro que pode estar começando diante dos nossos olhos. A primeira placa dessa história começa com um detalhe que muitos podem ter deixado passar. Gui Santos voltou ao quinteto titular do Golden State Warriors. E isso não é apenas uma escolha tática comum, é uma mensagem clara da comissão técnica. Quando um treinador coloca um jogador jovem como titular, especialmente em uma equipe que está disputando posições importantes na Conferência Oeste, isso significa confiança. Confiança na capacidade física, confiança na leitura de jogo, confiança na tomada de decisões. Na vitória dramática por 115-113 contra o Houston Rockets, Gui Santos não apenas começou o jogo como titular, ele foi o jogador que mais tempo permaneceu em quadra. Foram impressionantes 41 minutos e 37 segundos de jogo. Para qualquer atleta, isso já seria um grande indicador de importância. Mas para um jogador que ainda está consolidando seu espaço na NBA, isso representa algo ainda maior. Representa crescimento, representa evolução, representa responsabilidade. Durante esse tempo em quadra, Gui mostrou exatamente por que está ganhando cada vez mais espaço dentro da rotação dos Warriors. Ele terminou a partida com 14 pontos, 6 rebates e 6 assistências. Números que mostram versatilidade. Números que mostram impacto. Números que mostram que ele não está ali apenas para completar o elenco. Ele está ali para contribuir. E em uma liga tão competitiva quanto a NBA, isso não acontece por acaso. Agora, chegamos ao momento que fez o mundo do basquete olhar duas vezes. O instante que transformou uma boa atuação em um momento viral. Kevin Durant, um dos maiores pontuadores da história da NBA. 2 vezes campeão da liga. 2 vezes MVP das finais. Uma lenda viva do esporte. E foi justamente contra ele que aconteceu o lance que mudou completamente a narrativa da partida. No terceiro quarto, Gui Santos recebeu a bola e partiu para o ataque dentro do garrafão. Durant tentou fechar o espaço, tentou bloquear o avanço, tentou usar sua altura e envergadura para parar a jogada. Mas naquele momento, Gui fez algo que poucos conseguem fazer contra um defensor daquele nível. Com uma mudança rápida de direção e controle total da bola, o brasileiro se livrou da marcação. Durant perdeu o equilíbrio, caiu no chão e Gui Santos finalizou a jogada com 2 pontos. Um lance simples no placar, mas gigantesco no impacto, porque não foi apenas uma cesta, foi um símbolo. Foi um momento que mostrou que a nova geração da NBA está chegando sem medo de enfrentar os maiores nomes da liga.
E esse não foi o único momento decisivo do brasileiro naquela partida. No final do segundo quarto, com apenas 3 segundos restantes no relógio, Gui Santos recebeu a bola próximo ao meio da quadra. Ele avançou rapidamente, driblou 2 defensores e converteu uma cesta no último segundo. A bola caiu, a torcida reagiu e a vantagem do Golden State aumentou para 51-47. Foi um lance que mostrou algo fundamental para qualquer jogador da NBA: sangue frio, capacidade de decisão, controle emocional, qualidades que normalmente levam anos para se desenvolver. Mas talvez o aspecto mais interessante dessa história seja que esse jogo não foi um evento isolado, não foi uma noite de sorte, não foi uma performance aleatória. Gui Santos vem mostrando consistência. Desde o dia 28 de janeiro, o brasileiro marcou 15 pontos ou mais em 9 dos últimos 14 jogos. Isso significa que estamos vendo algo maior acontecendo. Estamos vendo um jogador que começa a se tornar confiável. Um jogador que está aprendendo o ritmo da NBA. Um jogador que está entendendo seu papel dentro do sistema de jogo. O próprio técnico Steve Kerr já havia destacado 2 características fundamentais no jogo de Gui: agilidade e leitura de jogo. Essas 2 qualidades são extremamente valiosas na NBA moderna. Hoje, o basquete não depende apenas de força física ou altura, depende de inteligência, depende de antecipação, depende de entender o espaço da quadra. E Gui Santos parece estar desenvolvendo exatamente esse tipo de mentalidade. Outro detalhe importante reforça ainda mais essa tendência. Poucos dias antes dessa partida, o Golden State Warriors anunciou a renovação de contrato do brasileiro. Mais 3 temporadas, um acordo que gira em torno de 80 milhões de reais. Esse tipo de investimento não acontece sem planejamento. A franquia claramente acredita que Gui Santos pode fazer parte do futuro da equipe. O cenário histórico: Houston Rockets. E tudo isso aconteceu contra um adversário que carrega uma história rica dentro da NBA. Os Houston Rockets não começaram em Houston. Na verdade, a franquia nasceu em San Diego, na década de 60. O nome Rockets foi escolhido por causa da forte ligação da região com o desenvolvimento de foguetes e tecnologia aeroespacial. Mas após dificuldades financeiras e resultados ruins, a equipe foi vendida e transferida para Houston em 1971. Curiosamente, o nome Rockets acabou fazendo ainda mais sentido na nova cidade. Houston é conhecida como Space City. É lá que fica o centro de controle de missões da NASA. Foi em Houston que os astronautas se comunicaram durante as missões espaciais, e foi de lá que veio a famosa frase: "Houston, we have a problem". Assim, o time de basquete e a história da exploração espacial acabaram se conectando. Ao longo dos anos, os Rockets passaram por diferentes arenas antes de se estabelecerem definitivamente no moderno Toyota Center, inaugurado em 2003. Com capacidade para mais de 18 mil torcedores, a arena é considerada uma das mais modernas da NBA. Seu design permite visão aberta da quadra mesmo nas áreas de circulação, e o estilo arquitetônico contemporâneo cria um ambiente único para os jogos. Foi nesse ambiente que o Rockets construiu momentos históricos, principalmente durante a era de Hakeem Olajuwon. Apelidado de The Dream, Olajuwon liderou a franquia aos 2 primeiros títulos da NBA em 1994 e 1995. Depois dele, vieram outros grandes nomes: Yao Ming, Chris Paul e James Harden. Todos ajudaram a manter o Rockets como uma franquia relevante dentro da liga. Hoje o time vive mais uma fase de reconstrução. Assim como os Warriors, 2 equipes tentando encontrar o equilíbrio entre juventude e experiência. E é exatamente nesse cenário que surge o verdadeiro significado do momento vivido por Gui Santos. O lance contra Kevin Durant não foi apenas uma jogada bonita, foi um símbolo de mudança. Foi o instante em que um jovem jogador mostrou que pode competir em alto nível contra os maiores nomes da NBA. Mas o mais importante é que esse momento não define apenas um jogo,
ele pode definir o início de uma nova fase na carreira de Gui Santos. Uma fase em que ele deixa de ser apenas um talento promissor e passa a ser visto como um jogador capaz de influenciar partidas, capaz de assumir responsabilidades, capaz de crescer nos momentos decisivos. A NBA é uma liga que constantemente se reinventa. Grandes estrelas surgem, dinastias terminam, novas histórias começam, e talvez estejamos vendo exatamente isso, o nascimento de um novo capítulo. Um capítulo que pode colocar um brasileiro entre os protagonistas do basquete mundial. Gui Santos não apenas deixou Kevin Durant no chão, ele deixou claro que está pronto para subir de nível. E se continuar evoluindo nesse ritmo, a NBA ainda vai ouvir muito esse nome. Agora eu quero saber a sua opinião. Essa jogada de Gui Santos contra Kevin Durant